Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do Investimento à Beça. Hoje com o Maurício Rodrigues, CEO da ES Green. Tudo bem, Maurício? Tudo bem? Tudo ótimo. Um prazer estar aqui contigo. Tô ansioso para esse nosso papo aqui. Vamos ver como é que funciona. Pô, vai funcionar muito bem. Você fala, sabe muito, fala muito bem, vai funcionar ótimo. Não tem nenhuma dúvida. Obrigado. Maurício, se apresenta um pouquinho para o pessoal te conhecer. Fantástico. Bom, vai lá. Já fazem aí 30 anos de mercado, sempre do outro lado da mesa. Nunca fui de banco, nunca fui de área de corretoras ou gestoras, sempre de banco. Então, sempre foi aquele gerente, aquele diretor de estruturar a operação, de chamar. Essa foi a minha vida em pontas diferentes, telecomunicações, fundo de investimentos aí, em aquisições de empresas, então isso fora do país, comprando empresas aqui no Brasil do agronegócio, telecomunicação, então passando por Claro, por GVT, Telet, esse foi meu mundo. E há mais de 15 anos tive meu primeiro contato com sustentabilidade ESG, né, já para chamar isso, olhando de trás para frente, no tempo do ABN. Lembra do ABN lá, ABN, né? Do Real, ABN. lembra? E aí, quando veio o Santander, a gente teve uma surpresa ali, e aí foi a primeira discussão sobre um produto que a gente tinha e que precisava, na visão do SG, ter uma mudança de configuração. E a gente foi convidado, né, a fazer um projeto para mudar. Então, essa é a minha história. Sempre foi olhando muita estrutura, novidade, inovação, tecnologia de um lado, né, novos produtos, mas também olhando o mercado financeiro, como ele estava se movimentando, para tentar antecipar alguma coisa e ter alguma vantagem para as empresas que eu estava trabalhando. Ah, super bacana. Parabéns. A trajetória é muito bonita, a trajetória é bem bonita. Foi Maurício, divertido. até hoje, né? Você é empreendedor, até hoje se Cada. diverte, né? Maurício, tem uma coisa que eu queria que você falasse que você conhece muito bem, que é como é que a gente faz para colocar o ESG de verdade? O que é que Ah, seria? Como é que a gente pode dizer assim? Hoje eu posso dizer que a minha empresa está integrada, ela tem um processo ESG, ela é uma empresa que eu consigo dizer que ela é ESG. Como é que funciona isso? vamos lá. Eu acho que afirmar isso, né, que a minha empresa está integrada, que ela é SG, ainda é um sonho para a maioria, Olha, se não para todas as empresas, tá? Eu acho que a gente está muito mais naquele momento de se entender, em fazer parte de, como a minha empresa faz parte, como a minha operação faz parte, como efetivamente a gente responde aquela velha pergunta de por que eu ganho com isso, que está sempre na pauta, né? É um custo, não é uma oportunidade. Então, como a gente transforma isso numa jornada clara, para buscar não é efetivamente filantropia, evolução? né? Não é filantropia. Não é filantropia. Já aconteceu comigo um caso muito legal. Tive um evento, certa vez, que a gente estava apresentando um projeto no Banco Central, isso foi em 2018, 2019, não faz tanto tempo assim. E depois que a gente apresentou, se não me engano, é para diminuir a taxa de deságio de operação de pequenas e médias empresas com ações sustentáveis. E eu me lembro que um dos comentários foi: vocês são uma ONG? Então, tipo assim, para te ver como teve uma evolução, a gente não olha, talvez, no dia a dia bem essa evolução, mas eu sinto muito essa evolução. Primeiro, cada empresa, mesmo as muito desenvolvidas, elas têm uma profundidade e tem um desenvolvimento dentro do tema SG. Né? Normalmente, as empresas maiores, listadas, onde tem uma exposição maior aos stakeholders, ela efetivamente vai ter um cuidado maior, ela vai ter área específica falando nisso, e vai muito mais do que simplesmente entregar e buscar atender, né, as normativas ou as regras de mercado, ela vai também tentar tirar toda a estrutura de oportunidade que é essa, né, esse desenvolvimento, né, essa mudança de rota, essa evolução, a gente sempre chama assim, vai trazer para o negócio. Então, tem esse momento de se entender, cada um em seu tamanho, cada um no seu setor, em momentos distintos. Então, quem está mais perto, normalmente mais próximo do regulador, sente mais, sente primeiro. Quem tem uma estrutura maior vai sentir primeiro aí Ah, as normativas, né, a regulamentação. Quem está em algum mercado que não dependa só da sua operação, mas também fique à mercê, ou fique. A mercê é meio ruim, parece, né? Ou fique na espera de atender alguma coisa, numa exportação de algum produto também acaba evoluindo mais no tema, porque isso acaba mexendo no bolso, né? Mexendo sim. no resultado, afetando alguma coisa ali para frente. Então, hoje, te respondendo, eu acho que tem uma vontade maior de entender. Parece que todo movimento que a gente faz sempre tem aquele, pô, eu gostaria de entender um pouco mais.
Será que isso não é só para empresa muito grande? Aí, quando tem identificação, dizendo que mas a empresa faz alguns programas, minha empresa já tem aqui muitas das regras estabelecidas, minha empresa já tem algumas políticas aqui estabelecidas. Pois, se eu faço parte, é isso, tudo eu tenho que estar pronto. Não, é uma jornada, é uma evolução, não tem que estar pronto. Tem que querer entender. Então, de novo, né, a gente pode, dentro dessa régua de conhecimento inicial, é um conhecimento mais profundo, a gente tem todas as empresas hoje do país. Cada uma delas de um pedacinho disso. Então, todas elas fazem parte em momentos Tá, distintos, mesmo as que não se identificam, tá? tá, mas pelo que você falou, na verdade, parece que a primeira coisa vem do tone of the top, né? A cabeça da empresa tem que querer. Tem que querer fazer parte, assim, quero entender. Olha, tá todo mundo falando sobre isso, tem oportunidade mesmo aí. Cabe quando fecha a porta da administração, do conselho? Gente, como é que a gente vai ter isso? O que está acontecendo? A gente precisa dar retorno, e aí muitas vezes a gente acaba entendendo que dar retorno para o stakeholder, para o cliente, isso não é um problema, um grande desafio, né? Porque ali também tem dinheiro, tem receita, tem venda, tem reputação. Então, efetivamente, esse tópico que a gente fala, ele tem que querer. Então, ele traz da onde? De referência. Ó, tem um outro concorrente nosso ali, do outro lado da rua, que está fazendo. E eu vi no relatório de sustentabilidade que ele falou, talvez ele efetivamente está fazendo com aquela instituição. Tu entende? Eu quero fazer parte desse jogo também, porque aí tem dinheiro. Vendo, começa a se falar de uma coisa que a gente fala muito, que é sistema de recompensa. Eu Hum, ganho, você ganha, todo mundo ganha, e no final essa escala aumenta e a gente dá o impacto que a gente quer, mas é através de negócio e de tecnologia. tá. E você acha, Maurício, nessa questão do ESG, implantar ESG, onde é que tem as grandes oportunidades para aumento de receita, redução de risco e redução de custo? Onde é que vem as grandes oportunidades? Para cada uma delas, ótima pergunta essa, porque aí no momento que a gente vai trazer para o negócio, quando a gente vai falar vamos lá, de risco, né? Risco é efetivamente percepção. Percepção é quando eu tenho conhecimento. Então, quando a gente está agregando, o que a gente chama aí de dupla materialidade, né? Se a gente for falar de ponta técnica, mas trazendo mais informação daquela empresa com relação a outros aspectos, Tá. a gente vai ter um arcabouço de informação muito maior e a nossa percepção de risco tem que aos poucos ir diminuindo e se ajustando a uma outra realidade. Então, aí, ó, tem um ganho aí porque eu consigo encaixar o quê? Outros negócios, outros produtos, que é uma outra oportunidade. Às vezes eu tenho produtos na prateleira, ou eu preciso desenvolver produtos atendendo a uma economia verde, um financiamento verde, seja de um sistema solar, né, de captação de energia, seja qualquer um outro ponto ali que possa ser filtrado para essa informação, porque é uma nova oportunidade. Então, aí, cada um tem o seu ponto. É o fornecedor querendo ficar mais transparente para o comprador, para uma tomada de decisão, que isso já está acontecendo hoje. Hoje eu tenho clientes que ocupam a nossa tecnologia para classificar, para filtrar e para classificar os fornecedores dentro da sua base. Então, quer dizer, ele é aquele cliente melhor qualificado, ele vai ter mais oportunidade, ele vai fazer mais negócio, ele vai ser referência para o mercado. Já se a gente for olhar para o lado do cliente, o cliente melhor qualificado, ele vai ter um acesso a produtos diferentes, com uma taxa, talvez, muitas vezes, diferenciada por estar identificando essas ações sustentáveis e por estar efetivamente executando essa jornada. Então, tem uma outra vantagem, né? Se eu fizer, eu vou ter uma diminuição da minha taxa para um crédito, para um financiamento. Isso a gente viu acontecer agora, né? Se a gente viu a chamada para o Plano Safra, quem tinha quem tem ações sustentáveis comprovadas dentro de uma estrutura acho que foi o Banco do Brasil colocou, vai ter uma taxa diferenciada, vai ter uma diminuição, se não me engano, até 1%. É bastante Pau? coisa. É bastante coisa. Isso já começa a virar realidade. Claro que ainda não está divulgada aos sete ventos, mas, tipo assim, é uma coisa que já acontece hoje em instituições financeiras que são para clientes nossos, tá? Buscando novas alternativas para o agronegócio. Como é que a gente pode efetivamente dar um score? A gente tem um score SG dentro da S-Green, que a gente consegue efetivamente englobar os riscos básicos de uma operação de um pequeno agricultor, por exemplo. Tá. Poxa, isso virou um novo programa que é a Economia Verde, que é uma cooperativa do Oeste, lá no Mato Grosso, acabou fazendo, poxa, foi parar na ONU. E aí isso acaba encaixando o produto, acaba encaixando o produto deles, ele vende mais. Começou com 50, já está em 2 mil associados,
isso tem uma boa tendência de ir para todos os associados. Uma coisa que começou lá no fornecedor, né? Ah, mas Maurício, e o banco? O banco também ganha, né? O banco faz mais negócios. Ele tem, de um lado, aqui uma melhora no resultado, porque ele tem, de novo, né, percepção de risco mais ajustada, não que seja muito, mas dentro dos volumes de carteira é bem relevante. A gente tem aqui uma entrega de crédito em linhas diferentes, ou até novos produtos sendo entregues aqui, porque também consegue entender um pouco mais da demanda do cliente, abre um pouco mais aquele leque. Muitas vezes, aquele associado, se a gente for falar de uma cooperativa ou de um banco, também é nosso cliente, ele acaba não entrando nesse tipo de conversa porque ele não encontrava ali naquele parceiro financeiro a porta para ele efetivamente buscar esse financiamento. Mas agora com isso sim. Poxa, deixa eu entender aqui como é que vocês podem me ajudar se eu mostrar um pouco mais da minha operação, para onde eu quero ir, qual é o tipo de investimento que eu quero fazer. E aí, com isso, o banco conseguindo fazer esse levantamento e acompanhando, poxa, ele pode, de novo, né, ele pode fazer operação estruturada para isso. Ele pode ir lá pegar um fundo de blended finance, ele pode fazer um green bond, ele pode fazer esses outros mecanismos que a gente consegue entender e que estão muito no começo, né? Se a gente for ver efetivamente o que acontece, estão muito no início. Não, estão super no início, super no início. Mas estão andando, né, Maurício? Que eu ouço falar Green Então, Bond, está tudo andando. Pode não tem um estar crescimento voando, mas está muito crescendo. grande. Um crescimento muito grande, a dor que eu vejo, a gente participa de muitos fóruns, né? Um deles é o fórum do Laboratório de Inovação, que é da CVM com o BID ali. Tá, Tem bastante coisa, muita discussão, mercado de carbono, blended finance, taxonomia também, que é uma ponta do mercado. E aí a gente vê muita distância ainda de quem tem o recurso para quem tem o projeto. Então tá. o grande desafio é aproximar esses dois atores para que efetivamente dê jogo, né? Tipo assim, no final do dia. Mas a gente sempre sai daquela reunião com gente com projeto, tem gente com recurso e gente com projeto. Então, isso mostra que está muito no começo, tem um esforço ainda que tem que ser feito, né? Tem que buscar taxonomia. A gente fala que hoje a base, efetivamente, para isso ter sucesso é dados, né? A tecnologia através de dados. Esse é o grande. Tudo que se vê falar hoje é dado. Quando você fala Segundo é a dados, é taxonomia. saber o que que o cara realmente está fazendo, onde ele está Exatamente. comprando, o que ele está comprando, que práticas ele está. Você tem que ter dados sobre isso. Exato. Dados de forma geral e hoje a gente vive num contexto, né, de mercado e de oferta de dados, mesmo os públicos oficiais, sem uma estrutura comum. Efetivamente não tem uma base organizada de dados. Então, já é um desafio só agrupar esses dados, né? Ter essa clareza de utilização, aí depois vem toda a parte de qualificação desses dados, que é efetivamente como vai transformar isso em informação, que tipo de informação, e aí depois como utilizar esses dados, já que é um mercado novo. Então, os Tá. dados, eles estão sempre... Essa é a grande base que a gente vê acontecer. E disso, desses dados que vão efetivamente originar novos produtos, essa conversa toda que a gente está tendo aqui, para que lado o mercado está indo. Então, um desses pontos é relacionado a dados. Segundo, a taxonomia, que são as regras, né? Explica um Efetivamente, o pouquinho a que que eu taxonomia, que preciso? eu acho que não é uma Claro. solução trivial. Então, taxonomia, vamos lá, traduzindo muito, né? E tentando simplificar, porque é uma coisa boa, a gente tenta sempre simplificar. O que que eu preciso apresentar? Aonde vai ser medido? Quais são os tipos de ações ou que tipos de pontos que vão ser avaliados dentro do meu negócio, dentro do meu projeto, né? E o que que vai ser utilizado? O que que as normativas querem olhar isso? Então, é isso, é dar esse grande arcabouço de informação que a gente vai ter que prestar ou que a gente vai ter que suprir o mercado. Não se tem uma estrutura de taxonomia, vai sair agora efetivamente um material muito rico, que é a Ah, é? base da taxonomia. Só que, de novo, né, eu tenho um olhar que isso vai ser para parte de estrutura do mercado, que eu ainda vejo movimentos do mercado fazendo, buscando a sua taxonomia, né? Tipo, a gente vê a própria política de responsabilidade socioambiental e climática, que a gente chama PR-SAC, né, do Banco Central. Cada instituição tem a sua, o BNDES tem a sua, o banco tem a sua, a cooperativa tem o seu. Então, quer dizer, acaba que tem a base dessa grande taxonomia, né, que é o mínimo que vai ser utilizado, mas eu tenho ali ainda outra ponta que cada operação, cada tipo de cliente, né, aonde aqueles projetos estão acontecendo, também vão rechear isso. Então, a taxonomia é importante, eu saber aonde eu tenho que atuar, como eu tenho que estruturar o meu negócio para apresentar isso
porque acontece, é uma escada, né? É uma escadinha. Tem aqui o regulador, que supervisiona as IFs, se a gente for lá Banco Central, as IFs vão olhar suas partes relacionadas, que são todos esses que a gente falou, ou é o cliente, ou é o fornecedor, ou é o parceiro. Então, aí, tudo isso vai ser analisado, e mais do que analisado, não é só uma fotografia, né? É um monitoramento, é Então é contínuo. contínuo também. É contínuo, exatamente, porque, poxa, tu tem ali, tu se prepara todo para uma operação, que é isso que normalmente acontece, pô, tu tem uma captação, tem uma emissão, você viveu isso nessa vida toda, pô, vamos tirar a melhor foto possível daquele momento. Beleza, essa foto é muito importante, é lógico, mostra ali o marco inicial de porquê, né, de justificativa de porquê e quando que eu vou efetivamente fazer essa operação, em base do quê, mas tem o acompanhamento. Hoje o importante é o acompanhamento. Para onde aquilo está indo? Efetivamente não é só direcionamento mas tipo, aquilo está dando resultado, a empresa continua comprometida com aquilo que ela compromete, que ela se comprometeu lá atrás na hora de fazer o projeto. Isso é bem interessante acontecer, porque a gente olha, muitas vezes, vamos lá, um fornecedor, ele se prepara e dá toda a informação possível na hora da homologação. Ganhei um grande cliente, me homologuei naquele cliente. Poxa, mas aí, a minha continuidade de negócio, está refletindo aquilo que eu disse lá na minha política e tudo mais? Não, muitas vezes não. Muitas vezes não, muitas vezes não, e muitas vezes, como eu não monitorava isso, acaba que passava despercebido. Mas eu tenho um risco ali muito claro, né, de proximidade, de reputação, por estar com aquele fornecedor, que é o que efetivamente esse monitoramento se faz necessário, e isso também serve como um trampolim, né, com impulso para que tenha efetivamente uma mudança de postura dessa empresa. Aí que a gente vê a evolução, aí que a gente vê a evolução, porque em cima disso, normalmente, eu vejo poucas vezes o mercado ele usando esse tipo de informação para penalizar, mas para alertar. Então Tá, ele usa, a gente lá dentro da nossa plataforma sai um alerta, tal empresa teve tal situação. Eu poucas vezes, pouquíssimas vezes nesses últimos 2 anos e meio que eu vi assim, olha, com isso aqui efetivamente vai acabar o nosso relacionamento. Mas eu vi várias vezes acontecendo. Mas vem cá, me conta um pouco mais sobre isso aqui. Qual tá. foi a tua iniciativa a partir disso? Então Como é que você tem vocês que dar lidaram com essa transparência, situação? né? Tem que ter total transparência. Total transparência, porque efetivamente vai ter alguém te olhando de forma tecnológica do outro lado. Então, uma coisa que era restrita para poucos, agora eu consigo analisar milhares dentro de uma cadeia de fornecedor ou de cliente. Tá. E aí o ponto que você começou a falar lá atrás, né, que eu estava aí até te falando a pergunta, é um ecossistema, né? Porque assim, me parece que tem um efeito de rede muito grande. É importante que você tenha mais pessoas entrando para que um vá puxando o outro. E aí você vai tendo mais. Parece que é muito importante realmente ter uma cadeia completa. Não, e tem, né? É, exatamente o que a gente está fazendo é só deixando claro que essa cadeia existe e como ela se comporta. Por que que a gente escolheu começar pelo mercado financeiro? Porque tinha de forma clara, não só o mercado financeiro, né? A gente já via acontecendo na CVM, a gente via acontecendo na SUSEP lá com a 666, mas a gente viu no mercado financeiro uma forma de entrada, porque efetivamente ele é um elo, né? Entre o financiamento, o crédito, né? A gente tem essa estrutura de crédito no Brasil, todo mundo sabe, e que efetivamente linka o supervisor, o Banco Central nessa história, né? Junto com as IFs, mas que automaticamente vai resultar numa proximidade, numa busca de informação do cliente e do associado e do fornecedor, que são as empresas, são as indústrias, né? Em algum momento eles são o cliente, em algum momento eles são o fornecedor, dependendo da instituição, mas eles estão sempre os mesmos. Os nomes eles aparecem várias vezes em lugares diferentes, eles só muda endereço. Então é isso, é um grande ecossistema. É um grande ecossistema. Aquela empresa no final do dia quer fazer mais negócio, ela quer se financiar melhor, ela não quer perder aquela carteira, né? Não pode, não quero perder esse fornecedor, então acaba que para uma informação ESG, que a gente acha que é tão distante, que é lá na área de sustentabilidade ou de ESG dessa empresa, não. Quem está com medo de perder a carteira é o key account, né? É o gerente da conta. Então ele pega aquela informação e, meu Deus do céu, deixa eu levar lá para pegar a melhor informação possível para levar, porque ele sabe também, se levar qualquer informação, alguém vai dizer, olha, tem alguma coisa estranha aqui, que a gente já consegue dizer isso hoje. Ou se no meio do trajeto, como eu falei, né, tiver alguma coisa que destoe muito do que foi apresentado, opa, parei. Vocês me apresentaram umas coisas diferentes aqui na política de vocês não estão efetivamente seguindo por esse ponto. Então, é um ecossistema. Acaba totalmente se alimentando. Ah, mas Maurício, quando chega aqui embaixo?
Da mesma forma, o pequeno ou vários pequenos tomando o empréstimo, novos produtos, novos créditos ou vendendo mais, ele acaba retroalimentando essa instituição financeira. É Tá. isso, de novo, mais uma vez, eu bato tanto, que é o sistema de recompensa. Todo mundo acaba ganhando a sua parte dentro desse processo, e aí isso dá o impacto, a escala do impacto que a gente imagina. Em algum momento aqui eu falei contigo de impacto, mas o É, impacto ele acontece por obedecer e por estabelecer essas regras de convivência. O que a gente está fazendo aqui no final do dia é estabelecendo uma nova forma de trabalho positiva, de escala através de negócio. Beleza. Ah, mas Maurício, o que que isso vai resultar? Pô, se todo mundo souber um pouquinho, falar um pouco de SG, no final do dia tem mais negócio. No final do dia tem mais impacto, porque todo mundo está falando mais sobre aquilo. Então eu consigo ajustar um pouco mais essa rota. Não é aquela coisa assim, ué, 100% não é nada que a gente estava começando aqui, né? Tipo mas assim, eu isso sou é muito 100%, importante, não. né? Às vezes a pessoa diz Exato. assim: mas eu não tenho estrutura para fazer isso. Mas você não precisa fazer tudo. Você não precisa ser uma Exatamente. empresa. E possivelmente essa pessoa é a que faz, tá? Engraçado, tem empresas muito grandes, capital aberto, dentro da estrutura, multinacionais, pesadas, grandes, muito conhecidas no mercado, já estão dentro da plataforma. Porque essas acabam fornecendo seus produtos para o mercado financeiro como um todo, né? Normalmente são os mesmos atores, muda alguma coisa aqui ou acolá. Mas quando a gente vai descendo, isso fica mais regional. E mesmo esses pequenos, eles aparecem, eles têm alguma coisa. E o fantástico é isso. O fantástico é quando ele identifica, que, não, rapaz, é isso? Eu tenho um plano aqui para o meu funcionário, eu tenho um cuidado com ele social, é isso? Poxa, eu faço aqui, eu incentivo aqui a semana da leitura na cidade, é isso? Coisa simples, sabe? Coisa simples mesmo, aqui, que para ele é um grande, é alguma grande forma de dar uma retribuição para a sociedade, para ele já está englobado dentro de práticas sociais, ou práticas de governança, ou práticas ambientais. E aí, de novo, gente, a gente não está falando de uma grande coisa, mas pequenas coisas que no todo dão algo muito representativo. Essa é a ideia, entendeu, da escala. E você vai somando, né? Começa com um processinho hoje, amanhã tem outro processo, amanhã tem outro processo, um fornecedor hoje, amanhã já incorpora outro fornecedor, e aí você vai melhor, vai aumentando, né? Você põe uma jornada, né? Exato. A gente teve um caso fantástico agora há pouco tempo, que foi de uma empresa de software, eu posso falar aqui, é público, já está até divulgado, que é da Soft Design, exemplo. É uma empresa grande já, uma empresa com uma bela história, uma empresa que presta serviço para outras instituições. E nessa instituição específica, por causa do processo, então ela não estava fazendo isso, ela sempre deixava muito ampassando, depois a gente vê, depois a gente incorpora. É por um convite de uma instituição financeira, convite vocês vão participar desse programa. Eles entraram nesse programa, eles ocuparam esse momento para, em vez de pode ser um problema, você pode, deixa eu me adaptar. E ele estava comigo na última conversa que eu tive com ele, que foi no começo desse ano, a gente teve um encontro, né, dos fornecedores dessa instituição, ele falou, cara, se não fosse vocês, eu não tinha fechado com uma instituição internacional. Porque eles efetivamente pediram tudo que eu tive que fazer, minha política, eu tive que revisitar meu contrato, eu tive que revisitar algumas coisas com relação a Olha, fornecedor meu mesmo. Então, cara, é uma cadeia, entende? Ele vai ganhar mais dinheiro com isso. Você acha que uma empresa dessa, no médio e longo prazo, efetivamente vai esquecer ou vai efetivamente procurar outras oportunidades? Ele vai procurar outras oportunidades. Ele vai crescer excelência em SG? Aí eu pergunto, como tu me perguntou, né? O que que é o cara tá com SG? O que que é excelência SG? Né? Tipo assim, para mim, excelência SG é exatamente ele começar a discutir o tema e isso ser uma pauta que, de tempos em tempos, dentro da possibilidade do negócio, ele efetivamente vá melhorando, aprofundando um pouco melhor sobre o tema, entendeu? E que aquilo vai gerando novas oportunidades para eles, novos resultados, mais resultado e que aquilo vai efetivamente fazendo esse sistema funcionar. Essa é a minha visão, assim, clara, sabe? precisa ter alguém, então, né, Maurício? Precisa ter alguém cuidando. Precisa ter ajuda para fazer isso. Eu acho que é bem importante, tipo assim, várias pontas. Quando a gente entra com, no nosso caso é uma plataforma, né? Um dashboard, uma plataforma, dados por API, a gente entrega para algumas instituições. É, do nosso lado é muito mais ele está querendo efetivamente se apresentar e em alguns casos ele entendeu como ele está ali. Aí tem várias formas em chamar essa pessoa, né? Tipo, ter uma pessoa interna que possa entender, ter um apoio dentro de uma área de consultoria, da BU de consultoria,
que ele pode abrir mão. Só deixa eu entender um pouco mais aqui, eu gostaria de entender uma coisa mais para a gente aqui, não queria pegar uma coisa tão assim, tem cursos também que ele pode fazer. Então, de novo, a gente dá minimamente esse norte para ele, tá? Dele Tá. tentar se entender nessa jogada toda, e entender, poxa, faz sentido eu investir nisso, faz sentido eu investir nesse outro ponto aqui que vai me dar um resultado mais claro e vai ser mais aderente com a tua operação, porque isso não pode, de novo, ser um problema. Isso tem que ser uma solução no final do dia. Entendeu? Isso tem que ser incorporado ao teu negócio. Isso, lembra da ISO, né? Poxa, não vai Oh, vender mais nada se não tiver ISO 9000. É muito próximo a isso. É mais amplo, mas é muito próximo a isso. Poxa, como eu vou trabalhar melhor dentro de uma estrutura mais saudável, mais saudável muitas vezes quer dizer eficiente, né? Aí com engajamento do colaborador, com a retenção desse colaborador que está ali há muito tempo, que se identifica muitas vezes com a empresa, vê essa evolução, cara, normalmente se vê uma produção, um aumento, né, efetivo positivo dos números, que é também que são puxados de novo pelas oportunidades que isso vão abrir. Novos mercados, novos clientes que tu vai poder bater na porta e dizer, olha, eu tenho aqui alguma coisa para mostrar para vocês que é diferente do meu concorrente. A gente está vivendo isso hoje, tá? olha só. Deixa eu te fazer uma pergunta, Boris. A gente hoje tem visto no mundo algumas contestações mais fortes em relação ao tema ESG, né? O novo presidente, o presidente americano, Donald Trump, fala toda hora e tal. Teve a questão do PL da devastação também. Há um conjunto de contestações hoje que o tema vai ficando com dúvidas. Pessoas vão colocando dúvida. Tá, do tipo, É. tem mesmo o aquecimento global e tal. Como é que você vem vendo esse conjunto, esse ataque praticamente ao ESG? Como é que isso já tem refletido aí no teu dia a dia? De forma muito natural. É uma evolução de mercado, né? É alguma coisa que até pouco tempo atrás não era vista, agora é uma pauta que está sempre sendo discutida em todo tipo de empresa. Ah, eu vejo isso aqui no Brasil, né? Para tudo a gente tem, ou tá para um lado ou tá para o outro, a gente vê lá fora, ou tá para um lado ou tá para o outro. E aí muitas vezes a É gente meio tem assim, né? exatamente, é um lado para o outro, não é nem. Pode ser para cima e para baixo também, tanto faz. Sempre são pontos opostos. E aí, muitas vezes, a gente vem e traz a informação que não é bem assim, gente. Tipo assim, né? Eu vejo um lado falando sobre isso, o outro lado também vejo, porque é oportunidade de negócio no final do dia. Eu também vejo, eu vejo os dois lados analisando. Então, tipo, aqui no Brasil, trazendo para uma realidade, pô, direita e esquerda, os dois lados falam. Não é uma pauta de um, não é uma pauta de outro. E aí, movimentos dos dois lados para estruturas de fundos, para estrutura de educação, para estrutura de discussão dentro das empresas, porque é uma oportunidade, é um mercado gigante que a gente está olhando. Outra ponta, quando a gente olha com relação à contestação de normativas, eu até entendo, muitas vezes as normativas e os frameworks são colocados para os brasileiros, para o agronegócio brasileiro, em normativas como o desmatamento free, que é o UDR, que a gente chama de desmatamento free, que vai valer agora a partir de janeiro do próximo ano, não leva em consideração a forma que a gente faz. Então, muito bem, a gente tem a nossa agricultura é extremamente sustentável. Sim. Muito desses pontos, né? A parte de proteção de área permanente, a estrutura das licenças ambientais, não, a gente tem um arcabouço muito positivo que, perto de muito que acontece em muitos países, a gente nota efetivamente que aí tem um problema de entendimento, transparência, soberania e proteção de mercado Tá. que a gente também tem que se preparar com dados para que a gente possa deixar mais transparente isso para o mercado internacional de quem é o Brasil, como a gente faz as coisas, como a gente efetivamente produz, e aí com isso, efetivamente, essa barreira, essa distância entre a realidade e o discurso, ela diminui, ela está uma realidade. Então, de novo, né, acho que tem essa contestação muitas vezes porque é o mercado em transição, não é uma tendência, é uma realidade. Eu acho que eu já deixei de olhar isso como uma tendência, é uma realidade, já está sendo incorporada, é um movimento disso que vai levar tempo para isso estar totalmente incorporado nos negócios. Mas, de novo, né, a gente tem também um prever de casa, isso a gente está discutindo muito, que é como se posicionar e como deixar de forma clara, transparente, rastreável essa informação a respeito de como o Brasil faz as coisas, como o Brasil produz
qual efetivamente é o impacto, o que que a gente efetivamente tem de positivo, aonde a gente tem que melhorar e tomar o cuidado, né, para que questões como a gente viu aí nos últimos anos, de seca ou de inundação, que a gente possa controlar isso, que isso possa ter um impacto menor na sociedade, na economia como um todo, como a gente viu acontecer. Tá? Não, na verdade, eu acho que hoje, em relação a essa, refazendo a minha frase aqui, em relação a essas contestações, a gente viu até o BlackRock dando um passinho atrás e tal, na tese de investimento ESG. Você tem visto mesmo? Me parece assim, tem muito discurso, mas me parece que o movimento continua andando. Não vejo ninguém dizer Pois assim, é, ESG da minha carteira, não quero ver. Não vejo ninguém falar isso. é aquela velha história. Se eu vou mandar um e-mail lá para o ministério, eu vou fazer um e-mail mais polite, assim, sabe? Falando efetivamente, veja bem, olha, esse é o máximo. Se eu estou mandando um e-mail para você, um WhatsApp, olha só, te vejo tal hora, em tal lugar, vamos tomar aquele chopp. De novo, cada um tem um discurso para um público que tem que chegar aquele recado. Então, tipo assim, ninguém efetivamente, no meio de uma transição, de novo, né? A gente tem uma visão clara que a gente está na transição desse mercado. Ah, Efetivamente não é mais não é uma tendência, é uma realidade, então tem uma transição, e uma transição não acontece de um dia para outro, para a noite, né? Numa semana para outra, do mês para outro, são anos, anos e anos e anos desse desenvolvimento. Então a gente está falando aqui de algo que já foi falado atrás, tinha essa visão né, de não é uma ONG, né? Não como é que filantropia? é? Filantropia, a gente olha resultado efetivamente, mas vai ser muito diferente do que a gente vai estar falando daqui a 20, 30 anos, que vai ter uma evolução de mercado. Então, neste momento, tem esse ajuste. Né? Vou fazer, não vou fazer, vou fazer um pouco menos, eu vou levar em consideração a diferença, e tudo bem. Tem um ajuste de mercado. Né? Tem um Tá. ajuste, efetivamente, como eu vou olhar, né? Vai ter um pouco menos de estrutura, vai ter mais estrutura. O que a gente vê em número é um crescimento constante, substancial, todo ano, efetivamente, em cima de estruturas de dinheiro verde. Todo ano. Então, se a gente for ver os últimos 5 anos, em números aí de Ambima e de Banco Central, a gente tem um crescimento claro, né, de Tá. fundos, de estruturações, seja um CRA verde, seja um blended, um green bond, seja produtos ligados à economia verde, crescendo muito forte, muito forte. É Ou isso que a se- gente vem acompanhando. Vai ter ajustes? Pode embarrigar um pouco aqui e ali? Sim, mas eu acredito que o crescimento ele continua. É um mercado que ainda vai crescer demais nos próximos anos, e com isso ele vai crescer oportunidade efetivamente para todo mundo. Acho que as empresas um pouco mais estruturadas já perceberam as oportunidades ou essa grande momento de efetivamente se posicionar, né? Então, de novo, não é algo que vai sair da pauta, é algo que vai se ajustando ao longo do tempo, mas tomando o seu espaço, porque, de novo, vai estar incorporado nas empresas nos próximos anos. às vezes vai um pouco mais rápido, às vezes vai um pouco mais lenta, mas a direção é a mesma, né? Total. A A gente- direção é a mesma e de novo, é constante. Acho que a direção é a mesma, é constante, e não é uma coisa que muitas vezes eu olho quando eu vou, me convidam para conversar, me convidam para ir num evento, Maurício, quando isso vai começar? Não, já começou. Como eu disse, né? Tipo, lá já começou. Ah, E aí, muitas vezes eu estou naquelas palestras onde tem muita empresa de tecnologia, né? Então, ah, ali, fintech e tudo mais. Vocês vendem para o mercado financeiro? Sim. Vocês vão ter que ter. Já começou, tipo assim, e é porque dentro da instituição financeira eu já vejo, né? Fica fazendo ranking, fazendo ali, bota no edital ali que vai ter que entrar, vai ter uma empresa, vai ser olhada, vão ser olhados os critérios ambientais, para todos. Essas todas que a gente conhece nos nomes, pô, conhece tal consultoria? Todas elas, todas as consultorias hoje no Brasil, pelo menos as grandes, as Big Four e as outras que atendem de forma muito parecida com a Big Four, te dou certeza que todas elas estão sendo avaliadas hoje pelo mercado financeiro através de um rate como o nosso. é. Ou É seja, incrível. vai É todo empurrando, né? mundo. Vai empurrando, vai empurrando. E a consultoria vai olhar isso nos seus clientes, que vai olhar isso, entendeu? E aí é uma bola. E é por referência, é por resultado, é por busca de posição. Todas elas estão ali, todas elas. Se a gente olhar, todas elas estão ali. Olha, Maurício, duas coisas aqui que eu acho legal a gente colocar, olhando um pouquinho para a COP30 primeiro e depois qual é a agenda que você tem visto de discussão de Banco Central e CVM. Começando aqui pela COP30, quais são os grandes desafios da COP30 hoje? A pauta que vai ser discutida lá, que é importante na sua Nossa, opinião?
Nossa, a Não gente está vai? discutindo muito Airbnb, né? Airbnb É, e hotelaria. é sobre o preço do Eu tive, hotel, né? pois é, eu tive em Belém, eu não conhecia, eu tive em Belém há 3 semanas atrás, ou 4 semanas atrás, aproximadamente. Fiquei uns dias lá para conhecer, para ver todo o trabalho que está sendo feito no Porto do Futuro, que é com o pessoal lá do governo do estado, da prefeitura. Então, obras importantes da bioeconomia, já tem muita coisa positiva com relação à bioeconomia. A gente visitou algumas plantas de fábricas na região também. Eu fiquei bem impressionado com o que se tem, com o potencial que se tem dentro da estrutura, de efetivamente a bioeconomia trazer um diferencial e a inovação trazendo também esse espaço, tendo esse espaço para discussão, que se continua pós-COP, né? Bem importante. Claro que a gente vem numa discussão grande, tipo, o tamanho do evento para dentro. Eu falei com uma pessoa esses dias que foi para uma outra COP, que eu não me lembro qual era, COP de Copenhague ou qual outra COP que foi. E ele falou, Maurício, olha, essa discussão normalmente se tem, normalmente eu vivi essa discussão quando eu fui, ficava mais caro, era mais difícil de locomoção, mas o que a gente está falando aqui é uma pré-COP, né? Um valor efetivamente surgiu um pouquinho e aí chamou a atenção de várias pessoas. Eu já vi essa discussão não só na mídia, eu vi essa discussão em grupos onde a gente está, onde o projeto poderia ir, muita gente dizendo, pô, vai ficar difícil, muita gente querendo ir ainda mesmo assim. Acho que a COP, acho não, né? A COP é um palco importante para a gente fazer aquilo que eu comentei um pouco atrás aqui, sobre apresentar a maneira que o Brasil efetivamente se posiciona, faz as coisas e quer fazer as coisas. Acho que isso, de novo, né? Se a gente quer participar desse jogo, desse mercado, vamos trazer de novo para negócio, para mercado, para oportunidade. Se a gente quer participar desse negócio, a gente tem que conversar. A gente tem que efetivamente mostrar a forma de fazer negócio. Seja de um lado, seja de outro, pega uma reta e faça acontecer. Então, é um palco importante. É um desafio acomodar todo mundo da forma que está sendo posto e do que eu vi da infraestrutura do local. Acho que tem um esforço muito grande do poder público lá de efetivamente ajustar as coisas, tem muita obra, é uma cidade repleta de obra para tentar melhorar a mobilidade, desde o aeroporto até a chegada no centro, no porto, onde vão ser muitos dos eventos. Então, acho que a gente tem que aprender com esses eventos, como melhorar essa nossa estrutura para transformar a oportunidade em realidade. Senão a gente fica de novo naquela história, tipo, de país do futuro, país que não tem oportunidade, agora abriu mais o mercado. Ah, não foi o mercado dos anos 80, 90, ali com a população nova, a economia, tá, ficamos velhos. Passou a oportunidade. Poxa, né, surfamos pouco ela, legal. Agora, tem todo o mercado verde pela frente que é gigante, né? Mercado de trilhão. Vamos aproveitar essa oportunidade? Boa parte disso a gente vai aproveitar. Quem vai aproveitar é quem estiver melhor preparado. E a gente tem que aproveitar oportunidades como essa para efetivamente fazer negócio, para trazer um olhar diferente para cá, atrair esse investimento para dentro das empresas. Eu não estou falando nada tipo diferente disso. A gente olha muito a escala do impacto fazendo negócio. Como a gente vai fazer isso? Então, a COP é um desafio, acho que não só para o governo, mas para os empresários da região que querem trazer. Na verdade, isso é um holofote para aquela região, para desenvolvimento de tecnologia, como é que é, de empresa, transformar a economia. É uma possibilidade de transformar parte da economia? É. Né? Possivelmente daqui a 5, 10 anos a gente vai ter aquele velho documentário. Aí, como é Belém após a COP? 10 anos depois da COP, 5 anos depois da COP. Vai ter mudado alguma coisa? Depende da gente. Aí é muito fácil a gente colocar e ser engenheiro de obra pronta depois e falar isso. Agora que tem que acontecer. É um desafio gigante. Gigante. Eu já vejo conversas de ir para um pouquinho do lado de cá, ao lado de lá. Acho temerário isso, até para fora, mas tem que ter efetivamente um peso aí, alguém, uma mão um pouco mais pesada para tentar ajustar um pouco mais essa visão, tentando se levar para médio e longo prazo. As discussões são muito fortes. O ano passado, como eu estava comentando contigo um pouco antes, eu participei do G20. As discussões, os trabalhos de discussão são muito importantes nesse fórum. Né? Efetivamente, eles levam para as discussões levam para estruturas de lei, para estruturas né, internacionais, de acordos internacionais. Então, é um momento importante para tudo que a gente pode estar vivendo, né? Mudam, normalmente saem daqui algumas coisas sutis ou até importantes que mudam a forma que a gente vai ver o mercado nos próximos anos.
e está dentro de casa, e isso traz para uma responsabilidade nossa, de novo, responsabilidade nossa, ao meu ver, de se apresentar de forma diferente, né? Tá. Não é simplesmente aceitar o que o mundo está dizendo, o que está querendo com o que a gente está falando aqui do país. Acho que nessa é uma oportunidade para negócio, assim, sabe? Tipo, de efetivamente destravar isso. A outra pergunta era com Não. relação a... A outra questão é a Ah, pauta hoje de Banco Central, CVM, o que está em discussão? Eu sei que você participa de vários fóruns com as autoridades, Banco Central, CVM e tal. O que está em discussão hoje? O que está fazendo a cabeça, o que está fazendo a preocupação dos reguladores hoje? nossa, eu participo mesmo. Estava olhando esses dias e participo mesmo. Até a semana passada, então, a gente teve, né, esse Green Insight, que teve lá Banco Central, Ambima, CVM, Vivens, discutindo sobre vários aspectos. A gente participa, ela foi acelerada agora pelo Banco Central, está sendo acelerado pelo Banco Central no laboratório de inovação financeira de dados, né, de sustentabilidade. E esses outros fóruns que eu te comentei, seja a BNT, seja o Laboratório de Inovação Financeira, taxonomia, então, como a gente já falou aqui mesmo, Tá. taxonomia, essas regras, né, de Dá uma estruturação padronizada também, né? padronizada, efetivamente para ficar mais claro para as empresas, isso é também um apoio para as empresas, para as estruturas, efetivamente, para a gente poder fiscalizar de um lado, né, olhando do regulador, da supervisão que eles têm, então fiscalizar, receber as informações para ele, mas também das empresas poderem se organizar, né, tipo daqui para frente e de como vão trabalhar. Esse é um assunto muito forte. Eu vejo nessas discussões um termômetro muito claro da efetividade das normativas, então tem sempre uma normativa sendo atualizada, né, a própria PR-SAC, e eu vejo a efetividade disso acontecendo. O primeiro ano era basicamente, vamos ver o que acontece. Segundo ano olha, tem que olhar aqui. Terceiro ano, olha, tá diferente do que tu me falou, vamos organizar. Então, tipo assim, tem um endurecimento dessa cobrança, né? Porque já tem um entendimento melhor daquela instituição com relação a isso. Então, as normativas, elas vêm, seja da CVM, seja do Banco Central. Então, normalmente uma vem antes ou depois para uma discussão, para o entendimento, né, de cada um dos mercados. Então, isso é uma evolução. Isso é uma evolução. Eu vejo que o mercado, a partir ali do BC-Hash e depois da estrutura da, do Banco Central e da própria PR-SAC e da Circular 666, da SUSEP, a CVM também, eu vejo que o mercado está se organizando efetivamente para prestar mais atenção e para efetivamente cobrar, efetivamente acompanhar essa evolução. Não é alguma coisa simplesmente, ó, melhores esforços, não, é efetivamente ó, como a gente vai conduzir isso, como a gente vai cobrar, como a gente vai fiscalizar, isso tem que estar presente, isso tem que ser considerado. E a ideia é que se isso passando por todas essas fases, sendo considerado, isso vai refletir em mais negócios, em mais recurso para novas estruturas, em novos, entendeu? A Tá. economia trabalhando numa ponta diferente. Eu acho que é isso que eu tenho visto nessas conversas com o regulador. Muita porta aberta para discussão, muita porta aberta para Mercado discussão. privado, associação, sociedade civil, as autoridades estão dispostas a ouvir. Muito, muito, muito. E aí, de qualquer tamanho, a gente é uma empresa que é nova, relativamente nova, claro que já está virando uma referência com relação à avaliação e monitoramento, Score ESG e toda essa ponta que a gente faz. Já primeiro com olhar internacional também, a gente começa a ter agora um projeto olhando para isso, mas a abertura para discussão, para entendimento, onde para contribuição, está sendo muito positivo. Está sendo muito positivo. No momento que se entende que tem uma qualidade, que tem uma preocupação não só com efetivamente com o resultado, mas também com o negócio e a oportunidade para o mercado como um todo, as portas se abrem e a gente tem espaço para discutir, para conversar, para mostrar que tem um caminho, para que não está tão distante, que todo mundo pode ganhar com isso, que não é um custo. Tá tudo isso que a gente discutiu aqui, isso fica mais transparente, fica mais claro. E aí o regulador ele quer saber, poxa, mas se a gente for para esse lado, como é que a gente vai? Ele quer efetivamente entender como o mercado está se posicionando para poder se enquadrar. Normalmente, quando é isso, o mercado normalmente ele acelera, né? Ele dá uma acelerada, ele Sim, se entende, opa, sim. deixa eu dar uma acelerada, e o regulador tenta, né, dar um pouquinho norte do que ele entende que é positivo. Eu acho que Isso essa discussão está travando o tá sendo mercado, ele boa. está engessando o mercado, ele está, na verdade, ouvindo o Não, mercado e tentando criar um ambiente para o mercado evoluir. exatamente, exatamente. Essa é a agenda, assim. Banco Central, que é onde está muito
próximo de escutar, né, e tentar efetivamente esse diálogo. A Ambima já é uma coisa muito mais recente, mas também da mesma forma. A Febraban também, escutando, deixa eu entender o que que o meu associado está fazendo, deixa eu ver o que que o fundo aqui tá acontecendo, e aí tentar botar isso. Tá muito, um momento muito positivo dessa troca, sabe? De tentar Tá. entender. Ó, Isso é bom. Isso é é muito bom. ótimo, ótimo. Maurício, infelizmente estamos chegando aqui ao final, o Pô, passou programinha é rápido. curto. Passou rápido, conversa é boa, tá vendo? Fazer o quê? A conversa é boa. Só para a gente terminar, qual é para você assim, os grandes desafios do ESG agora aqui na agenda de curto prazo? Curto prazo. Efetivamente, nesse momento, agora, os próximos 6 meses, é uma agenda muito forte, ela vai crescer muito, a gente vai ouvir falar mais sobre ESG, seja aí de ponta positiva ou alguma coisa muito particular da COP, mas eu também acho que é uma boa janela de oportunidade, a gente vai ver muita coisa, muito programa, muito fundo, muitas novas estruturas aparecendo, coisas que a gente não via há algum tempo atrás, então acho que os próximos 6 anos a gente vai experimentar isso, tá? Muita empresa efetivamente começando a entender o seu papel e como pode ocupar essas oportunidades para dentro do negócio. É um momento forte, acho que os próximos 6 meses. Não depois que isso vai parar, não, pelo contrário, mas tem um amadurecimento um pouco mais rápido, né, pela agenda. E aí depois isso vai ajudar no amadurecimento. Então a gente vai ganhar algum tempo, vai ser quase um Tá, intensivo de 6 meses de mercado. Eu acredito que agora, os próximos 6 meses são pautados nisso. Vai aparecer uma taxonomia, vai abrir uma discussão internacional, já está acontecendo, mas tem uma discussão internacional, vai ter essas discussões de negócio, né, de barreira, de não barreira, de exportação, desmatamento, sim, não e tudo mais. Eu acho que é um momento de ebulição assim importante, de estar olhando, percebendo oportunidade para cada um dos negócios aqui do pessoal que está enxergando aqui o podcast, entender onde a gente se mexe, onde a gente se situa nessa história toda para pegar a melhor oportunidade. No final das contas, vai dar o impacto se a gente estiver falando disso, mas como eu vou estar buscando a oportunidade para dentro do meu negócio para toda a agenda poder evoluir. tá certo, Maurício. Maurício, infelizmente é chegada a hora. A conversa foi ótima. Vamos ter que marcar uma outra conversa, provavelmente depois da COP30 que você vai entrar, né? A gente marca uma outra para você trazer um relato da Bora. COP30 depois da COP30. Maurício, Fechado, tá mais que combinado. já está combinado. Bem, fica aí para a gente se despedir com calma. Vamos só me despedir do público aqui, então. Gente, mais um episódio, Investimento Aberta com Maurício Rodrigues hoje. Maravilhoso, sensacional. Tchau.